nossa vida, para a nossa realidade, para cada comunidade, para a paróquia toda e para todas as paróquias do Brasil. Ele cita 5 desafios. Primeiro, é isso que vocês estão fazendo aqui, né, gente? Formação. Ele diz: nós precisamos de formação de qualidade, dizia ele em espanhol. Formação qualificada para os nossos leigos. E ele não deu essa piscadinha que eu estou dando, mas ele disse para todos, a começar pelos bispos, pelos presbíteros, diáconos, consagrados e consagradas, leigos, todos. Nós precisamos de formação. Tem que investir em formação, tem que gastar com formação, tem que ser obsessivo com a formação. É o primeiro desafio que a Igreja do Brasil precisa enfrentar. Segundo desafio, a realidade é tão variada, se a gente pega o Brasil inteiro, né? Vale a mesma coisa aqui para nós. As comunidades são variadas, né? Cada uma com o seu conselho, cada uma com a sua caminhada, mas é preciso investir na comunhão. Na comunhão. Sem ela, nós não vamos para frente. Gente, eu estou saindo de Volta Redonda e estou vendo para cá, que eu sei que é uma realidade muito parecida, onde há um trabalho de leigos muito forte e conselhos de leigos que realmente atuam, mas que muitas vezes, eu estou falando de fora, não estou olhando para a cara de ninguém, tá? Muitas vezes enfrentam certas doenças, eu chamo de doenças, quando certos conselhos ficam anos e anos, 20 anos, 30 anos, sempre os mesmos. Não sei se acontece aqui ou se eu vi isso lá em outro lugar. Tá? E que não se somam com outras comunidades, não fazem realmente comunhão com a comunidade nem com as comunidades. Tá? Então o Papa está falando sério. Nós precisamos sim de variedade, de autonomia, de liberdade, de responsabilidade dos leigos. Ele vai dizer isso mais tarde de forma clara, mas com comunhão, senão se perde a força. Esse segundo desafio é para nós. Está muito tarde já? Estou 9 horas. Eu preciso parar para vocês poderem falar comigo. Senão chega na hora de dormir para acordar cedo amanhã para trabalhar. Não, amanhã é sábado. Não tem serviço não, né? Então podemos esticar. Terceiro desafio que ele coloca para a gente: a missão permanente e a conversão pastoral. Isso é documento de Aparecida puro, né? A gente fala em missão permanente, fala em missão, ir para fora, ir para a rua, ir para não sei o que, tá? E será que nós fazemos de fato essa missão permanente acontecer? Sabe, quando a gente marca um dia missionário lá, as pessoas se inscrevem para receber a visita do missionário, para receber uma bênção. Bom, quem vai se inscrever? Só quem já baba o evangelho e vai na igreja toda vez. Agora, ir lá na casa de quem nunca apareceu na igreja, isso que faz missão. Ir lá naquela casa que bate a porta na cara da gente e diz: eu sou crente, não quero receber você, isso é fazer missão. Ir lá na casa de quem está sozinho, deprê, que precisa de uma companhia, precisa gastar tempo, às vezes precisa gastar dinheiro, recursos da comunidade para ajudar, é missão. Então, missão permanente e conversão pastoral. O que é isso, conversão pastoral? O Papa Francisco fala: a primeira coisa da conversão pastoral é o seguinte: padre, leigo, coordenador, conselho, as atividades que você faz, o grosso do seu esforço, do seu trabalho pela comunidade, é para fortalecer a igreja ou é para servir o povo? Conversão pastoral começa aí.
o grosso dos nossos esforços, dos nossos recursos, são para enfeitar a igreja ou são para servir? Conversão pastoral. As decisões são tomadas colegialmente ou ainda tem caciques, seja ele ordenado ou não? Conversão pastoral. A igreja é de fato mãe dos excluídos? Ou ela se contenta com aqueles que vêm na igreja e são os incluídos? Conversão pastoral é coisa prática e clara. Quarto desafio: anúncio integral do Evangelho. Esse integral é importante, porque anunciar o Evangelho é a função principal da igreja. Evangelizar é a missão principal da igreja. Ela existe para evangelizar, dizia o Paulo VI lá na Evangelho Anunciante. Agora, hoje, o Evangelho está sendo comido pelas pontas. Hoje, o Evangelho está sendo negociado, às vezes, amaciado, para manter o nosso individualismo, o nosso comodismo, a nossa exclusão daqueles que não cabem dentro da nossa concepção de comunidade. Tá? Anunciar o Evangelho integral é isso, é ser profetas, é mexer com, vejam, as políticas públicas. O que nós precisamos? De saúde, educação, saneamento básico, tá? Mas isso não se resolve com técnica, com política, se resolve com um novo ser humano que precisa ser reconstruído. E o que diz o Evangelho a respeito do ser humano? Não dá para negociar esses valores. Temos que andar contra a corrente da morte. Anúncio integral do Evangelho é outro desafio que ele pede para nós. E o último que ele cita, a salvaguarda de toda a criação que Deus confiou ao homem, a questão do meio ambiente, a questão principalmente da Amazônia. Ele está falando para todos os bispos do Brasil, ele diz: olha, esse patrimônio da humanidade está na mão da igreja, de vocês. É preciso reforçar a presença da igreja lá naquele lugar, para que se busque essa preservação daquilo que foi criado por Deus. Mas independente dessa questão da Amazônia que ele fala, toda a questão ambiental, dentro da realidade urbana, dentro da realidade macroecológica, aí, desde o efeito estufa até as mudanças climáticas e tudo mais. Mas aqui no Brasil, especialmente, o que ele quis dizer com isso? Aqui, para essa realidade, quer dizer, são 5 desafios, gente, gigantescos. Essa é a nova face da igreja que está falando para a gente. Essa face simpática, bonitinha, mas que pega feio na veia, para a gente se mudar. Eu fiz um resuminho, vamos ver, de tudo aquilo. Olha, eu juntei aqui está lá na internet também, é fácil de baixar todos os discursos do Papa. Tem aí na loja para aprender também, das Paulinas, da Loyola, própria edição da CNBB, mas eu achei melhor fazer essa, e que eu rabisco, veja um pouco mais fundo o que ele disse, para tentar tirar o essencial. Primeiro ponto que eu anotei: podem ser outros, tá? Se vocês forem ler, depois estudando aqui na paróquia o que ele disse, podem tirar outras conclusões. Mas o que eu achei que salta mais assim na vista: primeiro ponto, saiam para a rua. A igreja não pode mais ser fechada dentro da igreja, tem que sair para a rua. Grupo de jovens não pode ficar, sabe, todo sábado dentro de 4 paredes ali, fazendo reuniãozinha, canta um pouco, tem uma palestrinha, vai para casa. Não, bota o jovem para a rua, para fazer missão, tá? Movimentos. Fica aquele grupinho de casais ali, fica alisando um outro, tratando de filho, não sei o quê, contando as diaduras que o filho fez. Pare, vá para a rua.
Saiam para a rua. Está muito claro com o Papa Francisco que ele não quer uma igreja que fica apenas se cuidando de si mesma, cuidando de si mesma, sempre se enfeitando diante do espelho, na penteadeira. Ele quer uma igreja que saia do isolamento, levando o Evangelho para o mundo, igreja próxima da vida das pessoas, falando uma linguagem compreensível, sobretudo para os mais simples. A igreja não está no centro da nossa vida. A comunidade não é o centro. O centro é Jesus Cristo. A comunidade olha para Jesus Cristo e olha para a periferia. A periferia não só da pobreza material, mas para a periferia existencial, ele diz. Lá onde tem alguém que precisa da mão da igreja, lá onde tem alguém sozinho, lá onde tem alguém doente, lá onde tem alguém de luto, lá onde tem alguém que está na guarda com a igreja, lá onde tem alguém que está em conflito na família. Isso é periferia. Então a igreja não pode ser centro. Ele diz que quando a igreja começa a ser centro, ela se torna uma ONG, ela vira obra, tá? E ela não pode ser ONG, ela é serva de Jesus Cristo. Ela olha para Cristo de um lado e olha para a periferia do outro. A igreja, quem está no centro é Jesus Cristo, que nos envia para a periferia, não só geográfica, mas existencial. Adiante. Saia para a rua. Quando a igreja fica no centro, ela se torna uma obra. Deixa de ser esposa para ser administradora. Tem um monte de padre que gasta mais tempo para administrar do que para abençoar, para visitar, para estar próximo, para ir atrás de quem está quebrado, fraturado, precisa. A igreja deixa de ser servidora, passa a ser controladora. Torna-se, no vocabulário do Papa Francisco, autorreferencial. Ela é ela. Ela se apresenta. E daí quando alguém faz algum questionamento, e às vezes com razão, os nossos inimigos estão criticando a igreja. Não tem que lidar com o inimigo, tá? Martírio sempre teve na igreja. Crítica injusta é muito bem-vinda, porque é martírio. Agora, se for justa, aí sim a gente tem que se preocupar, porque daí ela fica autorreferente. A igreja adoece. Sair de si é o caminho para o encontro, para a fecundidade. Falamos em missão continental, estado permanente de missão. Até que ponto nós fazemos? É uma pergunta que eu deixo para vocês refletirem aí para o futuro. Tornar esse espírito missionário uma prática cotidiana. Aí está o primeiro desafio. A missão, ela provém do batismo, ponto. Todo mundo que é batizado é missionário, acabou-se. Não é que tem alguns da comunidade que se dedicam, tem uma equipe missionária que faz isso aqui. Todos. Pelo fato de ser batizado. Vamos ver o segundo ponto. Estendamos a mão a quem vive em dificuldade. Que bonito. No Hospital São Francisco, diante dos dependentes, ele lembrou-se de São Francisco, nosso querido São Francisco. E no momento em que ele tocou no leproso, ele se converteu. Ele citou essa passagem tão querida nossa, nós que somos de paróquia franciscana, a gente cansou de ver isso, na hora que Francisco sentiu que estava abraçando a carne sofredora de Cristo, ele se converteu. A igreja irá, de fato, se converter e se encontrará a sua razão de ser em Cristo quando fizer passos significativos na direção dos necessitados. Eu acho que vocês aqui são exemplares em muitos trabalhos desse tipo, tá? Mas ainda assim eu pergunto, são suficientes? Todos estão engajados nesse tipo de pensamento ou se delega para alguns? O Papa citou a Madre Teresa dizendo: olha, nós devemos estar muito orgulhosos da nossa vocação, porque ela nos dá a oportunidade de servir a Cristo dos pobres. Devemos ir até eles como faz o bom pastor. Ele chegou a dizer para nós pastores, para nós padres, bispo, olha, vocês têm que ir aos pobres com a mesma devoção com que vocês chegam diante do altar para celebrar uma missa. Quer linguagem mais clara do que isso? Mais um ponto. Diversas vezes o Papa se referiu à igreja como mãe, que não exclui ninguém. Ele fazia assim com o braço. Vocês viram na entrevista da televisão, ele fez assim: a igreja é mãe, a igreja não exclui, a igreja acolhe, a igreja, Ele fazia assim com os braços, como se estivesse embalando uma criança. Uma mãe não exclui, não maltrata, não fere.
Fica para nós a pergunta: essa nossa igreja aqui de fato é mãe dos necessitados? Terceiro ponto: tenham coragem de ir contra a corrente. Várias vezes vocês escutaram os discursos dele na praia, para os jovens: sejam corajosos de ir contra a corrente. Ele diz para nós também, para os bispos, e para vocês hoje diz a mesma coisa. Que corrente é essa, né? Corrente da cultura do provisório, a cultura do descartável, a cultura do comodismo, a cultura da exclusão, a cultura da morte. Contrariar essa corrente é ser igreja profética. Não cansem de trabalhar por um mundo mais justo. Ele dizia para os jovens: não se cansem de ver corrupção, por exemplo, dá desânimo, dá vontade de chutar o balde. Não se cansem, continue lutando para que haja justiça de fato, para que haja verdade. Não desanime, não perca a confiança, não deixe que se apague a esperança de andar contra a corrente. O que mais? A igreja não condena, nem impõe verdade nenhuma. Vocês viram ele fazer uma crítica para o governo? Vocês viram ele falar mal, sei lá, da lei do aborto, que foi aprovada agora há pouco tempo aí, ou contra homossexuais, ou sei lá quem? Não. A igreja não impõe e nem condena, nem a verdade que nós cremos, nós não impomos para ninguém. Por quê? Nós nos sentimos tocados por essa verdade. Ela não é propriedade nossa, tá? Antes, a igreja foi alcançada e transformada pela verdade que é Cristo, e por isso ela não pode deixar de testemunhar, defender a vida como dom de Deus, defender a família, defender a família aberta à geração dos filhos, a educação íntegra, defendendo o meio ambiente propício para o crescimento da vida. Pergunto: que sinais mostram que esta nossa igreja aqui, paroquial, suas comunidades, estão surfando na maré da correnteza do mundo, ou estão contra a corrente, de fato, como uma igreja profética? Quarto ponto: não tenham medo de testemunhar Jesus Cristo. Não tenham medo. Para os jovens, né, ele disse de uma forma bonita, ainda no encerramento da jornada, foram 3 pontos que ele falou. Primeiro, ide evangelizar. Segundo, sem medo, para servir. Ide, sem medo, servir. Com essas 3 palavrinhas ele construiu todo o discurso do final da jornada. Esse testemunho deve ser alegre, não pode ser azedo, condenatório, sabe? Ou meio deprê de quem acha que realmente, olha, hoje a igreja está difícil, porque as pessoas não querem saber de nada, né? A gente está aqui segurando o heroísmo, o pau da bandeira, porque se a gente largar ninguém vai fazer. Em geral, quem diz isso é quem está agarrado na bandeira de tal jeito que ninguém consegue pegar dele. Então, não tem ninguém que me substitua. Desculpa, não acontece aqui. Pensei que foi uma bola fora, quer ver? Esse testemunho tem que ser alegre. Isso que contagia. A igreja se propaga por contágio, né? Por testemunho. Segundo o Papa Francisco, no encontro reservado que ele teve com os bispos do Brasil, ele fez uma longa consideração sobre... Ele falou da passagem de Emaús, os 2 discípulos voltando desanimados, né? Ele disse: nós precisamos aprender a entrar na conversa desses que estão desanimados. Nós precisamos entrar na noite deles. Ele usava essa expressão, para que a gente faça companhia para quem está aí, às vezes saiu, não vem mais na igreja, está desolado, está achando que a igreja não tem mais o que ensinar para ele, não tem mais sentido, a própria vida não tem mais. Precisamos entrar na noite deles. Esses que estão se afastando de Jerusalém, da nossa igreja, lá onde a gente sabe que tem riquezas fantásticas, né? Os sacramentos, a Escritura,
a fraternidade, são valores. Mas quem que diz para essas pessoas lá fora que existem esses valores? Como a gente vai chegar até lá para expor isso? Faz falta uma igreja que não tenha medo de entrar na noite dos homens, que não se deixe contaminar pela noite. Precisamos de uma igreja capaz de fazer companhia para essas pessoas que vivem a noite da falta de fé. Precisamos de uma igreja capaz de devolver a cidadania a muitos batizados que são cidadãos da fé, são cidadãos de Deus, e muitas vezes não estão mais vivendo a sua fé, vivem como se estivessem num êxodo permanente. Partindo dessa constatação, o Papa sugere que se dê prioridade à formação de qualidade a todos, a começar pelos bispos, sacerdotes, e ele pergunta: se não tivermos ministros capazes de aquecer o coração das pessoas, ele fala muito de coração, de caminhar na noite com elas, de recompor as suas desagregações, que futuro nós podemos esperar? A minha pergunta: esta igreja aqui está investindo na formação de qualidade do clero, dos leigos? Investir, gente, não é simplesmente esperar acontecer, programar, tá? Gastar com isso. Os leigos valorizam essa formação que é oferecida? Eu tenho certeza que fazem, mas será que valorizam? A dúvida constante que eu vejo é essa. Todo mundo pede formação. Qualquer reunião, o que nós precisamos? Formação. Então vamos fazer, marca lá e tal. Não vem ninguém, não vem poucos, não tem tempo, não tem dedicação, não sei o quê. Então eu pergunto: nós estamos investindo nessa formação de qualidade? Mais um, é o quinto ponto. Mostrem com a vida que vale a pena gastar-se por grandes ideais. Nesse último ponto, o Papa Francisco foi imbatível, né? Suas palavras foram de ponta a ponta confirmadas com sua vida, com atitudes, com coerência. Essa coerência nós mostramos aí no nosso dia a dia. A simplicidade, a alegria, a coragem, o bom humor, acompanhar em todos os momentos. Encontros de alma aberta, entrevistas de câmera aberta, esse modo de falar dele com sinceridade das coisas que tem, não tem nada para esconder, não tem nada para negar, né? Essas atitudes deixaram muito marcado, inclusive em temas muito polêmicos. Mostraram que o Papa quer uma igreja que não tem nada para esconder, não tem nada para disfarçar. A todos ele pediu com sinceridade que rezassem por ele, né? Engraçado, para mim, ele falou isso quando eu fui cumprimentado. Eu tenho uma fotografia bonita lá, né? Eu na hora que eu cheguei assim, eu fiquei meio embasbacado, porque, sei lá, a gente fica. Ele olhou para mim e disse: reze por mim, viu? Isso que ele vive dizendo para todo mundo. A todos pediu que rezassem. Podemos dizer que Francisco inaugurou um novo estilo de ser Papa. Nada de excepcional, pelo contrário, uma pessoa normal, que carregava sua mala esses tempos atrás aí, vocês viram na notícia? Por que o senhor carrega essa mala? O que tem de tão precioso? Ele: não, estou carregando porque é normal. Alguém carregar sua mala, o que tem dentro? Breviário, tem aqui um ritual disso, daquilo, tem barbeador. Que uma pessoa que prefere morar e tomar as refeições junto com outras pessoas e não sozinho no Palácio Apostólico, né? Que não pensa em cansaço, que gasta assim atenção para com todos. O que sugere esse modo de ser do Papa para toda a nossa igreja, para nós pastores, para os religiosos, para os leigos? Tem muita coisa aí, né? Então, ficam essas 5 perguntas aí no ar. São isso que eu entendi quando o Frei Clésio me falou de provocação. Eu podia fazer minhas, mas eu acho que as dele estão melhores. Então eu deixo para vocês as provocações do Papa Francisco.